Que loucura, mas o Fábio queria saber, mas não só do Alexei, mas acho que de todo mundo seria interessante se ele acredita, e se vocês acreditam também, como Guilherme, filósofo e tal, acreditam que os pensadores antigos, como Platão, acho que também inclui os outros aí, Sócrates, Aristóteles, Hermes, sei lá quanto, tem uma turma bem grande lá, eram espíritos evoluídos ou um espírito comum que recebia intuição ou canalizava? Como é que é Oh, para cada que um aí? pergunta legal. Pergunta muito legal. Muito boa. Olha, eu conheço muita gente inteligente hoje. É o Leandro Carnal, Luiz Pondé, Marilena Chauí, Mário Cortella, o Clóvis de Barros. Pessoas, assim, uma inteligência muito acima da minha, da média, mas ainda assim eles só repetem que o pessoal da antiguidade, né, ensinaram, outros filósofos também, não apenas estes. Veja, não tem assim algo realmente inédito hoje, como foi pensado lá desde a antiguidade, né? Imagina, teoria das ideias, da reminiscência da memória, como investigaram tão a fundo a alma humana, né? Eu fico assim perplexo falar que 1500 antes de Cristo já tinham pessoas assim muito à frente, né, que se manteve até hoje esses conceitos de psique, de alma, da metafísica. Então, eu penso que são espíritos realmente que vieram para fazer a diferença, né? E parece que ali na Grécia, né, Guilherme, naquela época ali foi mais ou menos que ocorreu mais ou menos na França, né, com o espiritismo, com o espiritualismo, ocorreu naquela época para alavancar o pensamento humano, não é mesmo? Eu acho que ali foi. Esse é um tema que eu gosto muito, sabe, Alexei? Uma das coisas que eu tenho prazer em estudar é essa história dos antigos. Né? Eu sou fascinado pela história dos antigos. E dentro da filosofia, uma das minhas partes prediletas está justamente nesses estudos dos antigos. Tá? Pitágoras, né? E toda a influência ali que teve dos morfismos, né? É fantástico. Eu até fui ali na minha biblioteca rapidinho, peguei um livro que eu consigo mostrar aqui, sim, eu tenho isso. Ele é um livro que ele entra na história da filosofia. Isso aqui é o livro número 1, que fala sobre os pré-socráticos, né? Os filósofos que vieram antes de Sócrates e Platão, consequentemente. E também fala do Orfismo aqui, que era como que Orfeu era como que um sábio da época que tinha um grande foco justamente nos sonhos, né? Gostava muito de trabalhar a questão dos sonhos e falava também dessas questões aí de experiências, né, fora do corpo, etc. Tá? Mas quando a gente estuda a história da filosofia, a gente vê a riqueza que aqueles povos antigos tinham nessa questão espiritual. Né? Então, eu realmente vejo, como ele citou da pergunta ali, que não eram só pessoas que canalizavam, mas também espíritos de uma estirpe alta que vieram naquele momento ali para trazer grandes conhecimentos. Platão, Sócrates foram fantásticos, né? Foram fantásticos, trouxeram conhecimentos importantíssimos. Pitágoras que estudou Pitágoras, e olha só, gente, a gente vê que esses conhecimentos que os gregos antigos tinham, eles beberam nas fontes egípcias, porque grande parte deles foram estudar lá no Egito. Pitágoras foi estudado no Egito. Iniciados no Egito. Então, muito do pitagorismo que foi depois ali sendo ensinado vinha lá das escolas de mistérios do Egito Antigo, tá? Uhum. Então, e aí Pitágoras fundou uma escola fantástica, né, de estudos. Pitágoras falava de reencarnação, inclusive contava 3 reencarnações que ele tinha tido, né? Isso tem na biografia sobre Pitágoras. Ele conta 3 reencarnações, uma delas, inclusive, ele reconheceu um escudo que tinha uma inscrição lá, ele reconheceu sendo dele quando ele participou do cerco a Troia, né? A famosa
história de Troia, e ele morreu lá no cerco a Troia, né? Então ele conta isso aí. Platão tem um livro fantástico, né, que fala sobre a morte, né, e ele fala ali sobre vida após a morte, etc. No livro 10 da República de Platão, por exemplo, tem a famosa história do soldado o armênio, né, que teve uma experiência de morte. É o primeiro relato que nós temos escrito de EQM, lá na época de Platão, né? Então a gente vê, né, o quão rico era todo esse esquema que tinha lá, né, os mistérios de Eleus, e enfim, tudo isso que vem a desembocar depois nas escolas esotéricas, etc. Eu acho fantástico, tá? Sócrates, só para dar mais um exemplo, Sócrates, ele tinha sempre uma conexão com um espírito amigo, né, um daimon, que eles chamavam, não é demônio, tá, gente? É um daimon, que era um espírito amigo que estava ali dando informações para ele no ouvido dele ali sempre, né? Obviamente que aí você vai pegar as pessoas mais céticas, vão dizer, não, era um ser inconsciente. Alter ego, enfim, explicações tem de um monte. Mas que tinha alguma coisa lá, apitando no ouvido dele, tinha. Tá ali. Mas sabe que tem muito dessa coisa de tirar o mérito, né? Falar, não, isso daí ele teve uma intuição, captou lá do astral. Eu falei, poxa, vai tirar o mérito do pensador que às vezes passou uma vida inteira pensando ali, refletindo. Aí você tira o mérito, não. Foi é mais ou menos das pirâmides, né? A gente não sabe. Os caras morreram um monte construindo a pirâmide, só não foram os ET. Tirou o mérito de todos os trabalhadores da época. Então eu acho que a gente tem que refletir um pouco nessa questão de mérito. Para que ter ideia, Alexei, por exemplo, contam as anedotas, né? Contam que Platão, e Sócrates, né? Vamos falar de Sócrates. Sócrates era capaz de ficar lá, no campo de batalha, os caras se matando lá, né? Às vezes ele ficava de pé, né, e eles já diziam, Sócrates já saiu do ar, né? Porque ele ficava de pé lá, horas. Numa meditação, vamos dizer assim, né? Uma meditação profunda. Ali, refletindo com ele mesmo. Podia estar virando o mundo em volta dele, ele estava ali, pensando lá nas questões dele, né? Então, poxa, né? Era um cara fora da curva. Não veio de graça, né? Não veio de graça. Então a gente tem que dar um mérito ao pensador. Apesar da gente reconhecer essa possibilidade da espiritualidade e tudo mais, né? Mas eu acho que o mérito é muito importante. É uma até coisa hoje, né? Meio conectada, né, Alexei? Não precisa ser só de um lado ou só de outro. Eu acho que essa conexão está sempre acontecendo. Mesmo que a gente até não perceba, né? Ela está sempre acontecendo.